Fala família, Jesuscope, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab, espero que todos estejam bem e vamos começar hoje mais uma nova série, né? Nós terminamos aí há umas 2 semanas a série sobre as introduções ao Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros das Escrituras, e hoje nós vamos continuar então essa série de introduções com uma nova série sobre os livros históricos. Então, dando a sequência, né, na nossa Bíblia cristã, o próximo livro é o livro de Josué. Então, hoje nós vamos ver um pouco uma introdução, né, sobre o livro de Josué e alguns aspectos que a gente considera mais importantes serem relembrados aí sobre o livro, para que você, fazendo essa leitura bíblica, tenha uma visão um pouco mais abrangente do livro, e não apenas foque, né, em personagens ou em pequenas porções da história, mas que você veja a história como um todo, né? Esse é o intuito dessa nossa série de introduções, para que facilite a leitura bíblica para vocês que estão com a gente na leitura bíblica anual ou mesmo na sua própria leitura bíblica, né? Para todos nós cristãos que entendemos que é importante estar sempre lendo a palavra de Deus, né? Muitas vezes nós lemos, mas acabamos ficando presos em, como eu disse, né, em personagens ou alguns detalhes da história que não são o grande ponto da história, que são apenas aspectos ali que fazem parte, né, mas que não é o foco que a Bíblia quer nos passar. Então, nós começamos essa série justamente para abrir um pouco mais os olhos de cada um de vocês, de todos nós, para que nós possamos ver a Escritura como um todo, né, como um grande plano de Deus para a humanidade, né, esse grande plano redentivo após a queda do homem, tá bom? Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar, a gente já entra na parte do conteúdo. Feche seus olhos aí se você puder. Pai, muito obrigado por mais esse momento aqui, Senhor, na Tua presença, com os meus irmãos. Mesmo à distância, Pai, nós estamos juntos em comunhão contigo pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós pedimos que Teu Espírito nos ajude, nos capacite, nos guie nessa aula, Senhor, que nós possamos sair daqui um pouco mais encorajados, um pouco mais parecidos com Teu Filho, Pai, com um pouco mais de conhecimento, de revelação de quem Tu és, da Tua palavra, Senhor, da Tua vontade para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, nos guia, nos conduz nesse momento, para a glória do Teu nome, nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Vamos lá então, Josué, como eu disse, né, uma breve introdução. Primeiro, né, como a gente sempre começa falando da autoria e da data, né? A autoria do livro de Josué, tradicionalmente, né, a tradição rabínica judaica atribui a autoria do livro de Josué ao próprio Josué. Então, né, isso vem já há muitos anos. Porém, né, se a gente for entrar na questão textual, crítica, a gente vê que não há um consenso também sobre essa questão da autoria, né? Embora possa sim se acreditar que seja o próprio Josué e talvez a maioria do livro seja escrito por ele, né? Nós, nessa parte mais crítica, vemos o livro como um todo. Então, pode sempre ser que tenha alguma adição, né, alguma edição. Então, a autoria do livro como um todo não é conhecida, mas tradicionalmente é imputada ao próprio Josué, que foi o sucessor de Moisés, tá bom? A questão da data também, assim como os livros do Pentateuco, é difícil, né, a datação desse livro por ser um livro muito antigo. Então, não tem registros suficientes, não tem cópias suficientes, não tem material arqueológico suficiente para a gente ser preciso numa datação. Então, o que é aceito, né, é entre 1200 e 1000 a.C., porém alguns críticos dizem até que pode ter sido escrito em cerca de 500 a.C. pela linguagem que o livro traz, né, pela forma da escrita no hebraico. Porém, como a gente já viu também no Pentateuco, nessa diferença de linguagem pode ser referente a edições. Então, sai um livro, né, a gente tem muito isso hoje em dia em português, né, sai um livro antigo com a linguagem lá de 1900 e pouquinho, e ele vai sendo editado, né, e a linguagem vai ficando cada vez mais parecida com a nossa, mais inteligível para nós, mais fácil de compreensão. Então, talvez também possa ser essa questão de edição do livro que deixe a datação dele um pouco confusa, um pouco difícil de ser precisa, tá bom? Qual o propósito do livro de Josué? O livro de Josué, ele é basicamente dividido em 4 partes, né? A entrada na Terra Prometida, a conquista, a divisão dessa terra e como o povo deveria se comportar para retê-la, né? Para permanecer na terra. Então, o grande propósito do livro de Josué é apresentar a Terra Prometida, né? E prometida a quem? Né? Prometida ao povo de Deus, prometida ao próprio Abraão,
né, remetendo às promessas que Deus fez lá em Gênesis para o próprio Abraão, para sua descendência, Isaac, Jacó, né, e seus filhos. Então, essa terra prometida que é tão aguardada, tão esperada, né, pelos patriarcas, agora é apresentada aqui como uma realidade no livro de Josué. Então, ele procura até descrever de forma bem abrangente a terra. A gente tem a questão ali dos frutos da terra, da extensão da terra, né? Tem partes do livro que praticamente nos narram um mapa ali da terra prometida. Então, o grande propósito do livro é realmente nos apresentar essa terra prometida que o povo estava agora entrando, né? Como recebendo então essa promessa de Deus após a peregrinação no deserto, né? Por 40 anos ali com Moisés, com o próprio Josué também ajudando Moisés nesse caminho, tá bom? Basicamente, né, o livro é dividido em 4 partes, né, como eu já disse. O capítulo, na verdade, eu pus aqui até 5, né, porque o primeiro capítulo é basicamente uma introdução e Deus falando algumas coisas para Josué, dando algumas ordens, encorajando ele. E aí o capítulo 2 a 5 trata da entrada na terra, o capítulo 6 a 12, a conquista da terra, o capítulo 13 a 21, como a terra ia ser distribuída entre as 12 tribos, e o capítulo 22 a 24, a retenção da terra e a questão da fidelidade à aliança, né? Esse chamado do povo a ser fiel à aliança novamente, mais uma vez. Então o livro começa basicamente, né, nos apresentando o próprio Josué como substituto de Moisés, e isso, né, o autor tenta fazer um paralelo, né, entre Moisés e Josué, apresentando Josué como esse novo Moisés, como esse substituto de Moisés que vai liderar o povo. E como Moisés era um grande líder, né, respeitado por todo o povo, tinha autoridade sobre o povo, né, e o povo realmente tinha ele em grande valor, tinha ele como um homem de Deus, que realmente ouvia Deus e compartilhava o que ouviu. Então era uma missão difícil para Josué, né, por isso talvez o autor ou o próprio Josué que escreveu, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, por Deus, ele trate de fazer, né, esse pequeno paralelo, né? Então ele começa falando a questão dos espias, por exemplo, como eu mencionei, né? Ele envia, assim como Moisés enviou espias para conhecer a terra, Josué também envia esses espias, né? Porém a resposta é totalmente diferente, né? A resposta dos espias lá, Moisés, é que causou basicamente a peregrinação do povo 40 anos no deserto, porque 10 dos 12 espias deram um relatório negativo para Moisés, então desencorajaram todo o povo de entrar na terra, de lutar pela terra, né, de querer conquistar a terra prometida que Deus já havia prometido ao povo. Então, por conta, né, dessa rejeição, por conta dessa falta de fé do povo lá atrás com Moisés, causada pelo discurso dos espias, eles acabaram peregrinando no deserto até que essa geração morresse, né, e começasse então uma nova geração no deserto após 40 anos. Então, mas com Josué é bem diferente, né? Os espias já estão realmente mais cientes da promessa, mais encorajados, com mais fé, mais prontos, né, para realmente acessar a terra, já sabendo de todo o passado, de tudo que tinha acontecido no deserto, tudo que Deus tinha feito, né, como inclusive os pais deles acabaram falecendo por conta dessa desconfiança em Deus, né, dessa murmuração, desse não querer se engajar na promessa de Deus, né? Então, os filhos estavam cientes, né, e viveram toda essa história, e agora eles estavam realmente desejosos de entrar nessa terra que Deus havia prometido a eles, né? Então, eles dão um relatório muito positivo. Segundo ponto, né, que faz um paralelo com Moisés, em relação a Josué nesse livro, é a questão da travessia do Jordão, né? Moisés, como nós vemos lá no começo de Êxodo, né, nos capítulos ali entre 10 e 20 de Êxodo, nós vemos a questão da travessia do Mar Vermelho, né? Então, aqui em Josué, há essa travessia agora do Rio Jordão. Então, da mesma maneira que o Senhor abriu as águas para que o povo atravessasse com Moisés, o Senhor abre as águas novamente para que o povo atravesse com Josué. Só que dessa vez é até de forma mais corporativa, comunitária, né? Deus ordena que os sacerdotes vão à frente, né? Então, quando os sacerdotes tocam na água, o rio se abre, né? O rio para e o povo consegue então atravessar com os pés no solo, né? Esse rio. Então, mais um paralelo com a questão
Moisés e Josué. E o terceiro que eu anotei aqui para a gente pensar sobre é a questão do encontro de Josué com o anjo do Senhor, né? Também descrita logo no começo do livro, né? Ele encontra ali um anjo que, inclusive, ele pergunta, né, para o anjo se o anjo está com ele ou contra ele, né? E o anjo diz que nenhum dos dois, né? Ele está pelo Senhor dos Exércitos. Então, era Josué que tinha que escolher o seu lado, porque o anjo já havia escolhido o seu, né? Que era o lado do Senhor. Então, assim como Deus se revelou também a Moisés, agora Deus se revela a Josué através do anjo do Senhor, que é tido, né, como uma teofania na teologia, e muitos inclusive dizem que é o próprio Jesus, né, o próprio Cristo pré-encarnado que aparece quando há essa menção do anjo do Senhor que apareceu, né? Então, certamente é uma teofania, uma aparição divina ali a Josué, e mostrando realmente que Josué que tinha que escolher o lado do Senhor, né? Que o anjo estava ali, se ele estivesse disposto, né? Assim como Moisés, a cumprir os mandamentos, a cumprir as ordens do Senhor, o anjo estaria sim do mesmo lado que ele, mas que era ele que tinha que se juntar, né? E não o contrário. Então nós vemos esse encontro, esse paralelo, agora dando autoridade também a Josué como líder da nação de Israel, né, até perante o próprio povo. E o próprio povo diz isso, né, que o seguiria se ele fosse então como Moisés, né, se ele realmente fosse um líder como Moisés foi, porque eles tinham, como eu comecei dizendo, um grande exemplo, né, e Josué é também nas Escrituras um grande exemplo para nós de sucessão, né, porque hoje é muito comum a gente falar sobre sucessão, né, no meio de contexto de liderança. Porém, nas Escrituras nós vemos que são poucos casos de sucessão que deram certo, né? Então, Josué é um deles. Inclusive, é o primeiro deles aqui narrado, né? Fora a questão familiar de Abraão, né? Que a semente divina foi passando de uma geração para outra. Aqui é uma pessoa que não era, né, filho de Moisés, ele era um ajudante de Moisés, então ele faz essa transição, né? Moisés faz essa transição para ele de liderança, orientada, é claro, pelo próprio Deus. Então, é um sucesso, né, que nós temos aí nessa questão sucessória, tá bom? Dentro das Escrituras. Então, basicamente, né, após o Josué ter essa incumbência, ele receber autoridade, ele entender, né, que ele era esse novo líder, esse novo Moisés que deveria guiar o povo, o Senhor pede para ele que purifique, né, a nação de Israel para que eles possam, então, entrar na Terra Prometida. Então, o que acontece, né? Essa geração que havia crescido no deserto não havia sido circuncidada. Então, era necessário que todos os homens fossem circuncidados para que eles, de fato, tivessem acesso à aliança de Deus, que a circuncisão é uma aliança perpétua, né, que Deus deu a toda a descendência de Abraão. Então, da mesma maneira também que Moisés, quando foi libertar o povo do Egito, teve que circuncidar o seu filho, né? Inclusive acabou tendo um episódio ali que quase morreu, né? Se não fosse sua esposa agir rapidamente. A palavra diz que o anjo do Senhor intentou matá-lo, né? Nessa questão de Moisés, porque ele não estava submetido à aliança que ele estava liderando, né? Então Deus chamou ele para fazer algo, mas ele mesmo não tinha tomado o primeiro passo, né, de fazer isso com seu próprio filho. Então aqui também pode-se ter um paralelo nessa questão, porque o Senhor pede a Josué, ó, purifica o povo, né? Vamos fazer a circuncisão, vamos também celebrar a Páscoa, assim como foi celebrado lá atrás, vamos celebrar todos a Páscoa, claro que estava na data, né, para isso também. Então o povo celebra a Páscoa, faz a circuncisão, se purifica então para essa entrada na Terra Prometida, tá bom? Então, né, após essa travessia, essa purificação, a história conhecida, né, talvez uma das mais conhecidas do livro de Josué, é a questão de Jericó, né, das muralhas de Jericó, que o povo caminha ali 7 dias em torno das muralhas, né? Então nós vemos o próprio Deus intervindo nessa conquista, né? E era um meio do povo mostrar a sua confiança em Deus. O Senhor ordena para eles, né, que eles não deveriam ir simplesmente como um exército qualquer, né, usando táticas de guerra, né, usando seus artifícios, suas armas, né, suas ferramentas para conquistar Jericó, mas sim que eles deveriam confiar no Senhor e seguir o seu plano, né? E qual era o plano, né, inicial? Era que eles simplesmente andassem ao redor da cidade, né? Então eles deram
uma volta, né, na cidade, todo o povo, durante 7 dias, e no 7º dia, 7 voltas, e então, né, um grande brado, né, um grande grito que ocorreu, né, incorreu na queda dos muros. Claro que não foi o grito, né, mas sim a própria ação divina. Então, já Deus começa, né, nessa entrada deles na terra, testando a fidelidade do povo. Então, nós vemos ali, inclusive, né, a conversão, podemos dizer assim, de Raabe, né? Ela vê o povo de Israel como um povo abençoado por Deus, um povo que Deus realmente tinha escolhido para dar aquela terra, e ela se submete aos líderes, né? E talvez essa questão do povo dar voltas em torno da cidade, talvez fosse até para ver se outros não chegariam a essas mesmas conclusões, né? Porém, não temos relato disso, né? Exceto Raabe e sua família, que se juntaram então ao povo de Israel. E Raabe, inclusive, acabou entrando na própria descendência de Cristo, né? Então, para você ver a importância que ela tem nesse papel, com um ato ali talvez simples que ela teve, ela acabou sendo muito honrada, né, ao longo da história por conta disso. Então, o livro começa com essa entrada, né, e os muros caem, eles conquistam a cidade de Jericó. Deus, inclusive, diz que não deveria ser reconstruída, né? Posteriormente, até acabam reconstruindo, mas não deveria. E aí nós vamos para um outro episódio, né, que é uma outra batalha que Deus diz em Ai que eles não deveriam, né, pegar nenhum tipo de despojo, que eles não deveriam tomar nada para si, né, que era para eles destruírem tudo completamente. Então eles vão, lutam, né, conquistam a vitória, porém um dos homens de Israel acaba tomando algumas coisas para si, e isso acaba trazendo uma grande maldição para todo o povo de Israel. Então, nós vemos aqui também como um ato de uma pessoa pode influenciar toda uma nação, toda uma coletividade, né, todo o plano ali que estava em ocorrência, né, que estava acontecendo. Então, um ato errado, né, de uma pessoa acabou trazendo morte para todo o povo, né? Então, eles, não sabendo desse erro, né, não sabendo que ele havia feito isso, foram para a próxima batalha também sem buscar muita orientação, e acabaram perdendo a batalha, perdendo homens, né, ocasionando em morte, como eu disse, devido a esse pecado. Então, logo na segunda, né, na segunda oportunidade, na segunda batalha que eles tiveram, eles já acabaram falhando novamente diante de Deus, né? Então, nós vamos sempre ver isso na Escritura, né? Como nós vimos lá na introdução de Gênesis, dos outros livros, a nossa trajetória natural diante de Deus é a queda, é o pecado, é a decadência, né? Então, nós estamos sempre nos afastando dele, estamos sempre desonrando, estamos sempre pecando, mas Deus está sempre se mantendo fiel à sua aliança, ao seu plano, ao chamado, né, para nós, para a nação. Então, o Senhor é fiel, independente, né, da nossa fidelidade. É isso que a palavra diz, né? Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, né? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus pela graça, pela misericórdia do Senhor que nos alcança e que nos permite continuar, mesmo com toda a nossa fraqueza e infidelidade, né? E todo o povo sofre com isso. E posteriormente nós vamos vendo, né, diversas novas conquistas, né, diversas novas ordens de ataque do Senhor, né, diante do povo, porque era o contexto que eles estavam inseridos de guerra, né? Então haviam ali nações que governavam as regiões, né, e nações, né, hoje a gente vê como algo muito maior, né, para nós hoje um estado, né, da forma como ele é formado, milhões de pessoas, né, por menor que seja o estado. Porém, naquela época eram cidades, né? Então cada cidade, cada vilarejo tinha ali um rei, basicamente, né? Então não eram alguns milhares de pessoas no máximo que eram governadas, né, por um rei. Então não havia grandes civilizações como hoje, né? Então muitas vezes a gente vê a nação, né, o povo gibeonita, o povo cananeu, né, os jebuseus, os amonitas. Então, claro, são bastante pessoas sim, mas nada comparado a hoje, né? Se nós pegarmos uma cidade hoje, provavelmente, né, uma cidade média já é muito maior do que era naquela época. Então eram pequenas cidades ali que eram governadas, às vezes tinham até alianças entre as cidades, né, inclusive para a própria segurança, para proteção, para guerra, mas nada comparado aos números que nós temos hoje. E ao ver isso, né, eu marquei para a gente pensar sobre, né, ao ver essas diversas ordens de Deus
de guerra, de matança, de conquista, às vezes as pessoas estranham, né? Falam, meu, mas como assim, né? Um Deus como o nosso, né? Bondoso, misericordioso, né? Amoroso, ordena tudo isso, né? Mas o Senhor é muito claro, né? Em toda a narrativa do porquê que ele estava fazendo isso, né? A maldade daqueles povos ali já tinham excedido, né? Diante de Deus. Então, não era simplesmente uma questão de entregar a terra a Israel e pronto, não, era porque o povo a terra já não conseguia contê-los, né? O Senhor até fala de alguns povos, né? Ainda não chegou à plena medida deles, né? Não é a hora deles saírem ainda da terra porque não se completou a maldade deles. Então, realmente os que Deus expulsava era porque já havia dado o limite, né, da maldade ali na terra e mortes, né, e, enfim, todo tipo de pecado sexual, né, sacrifícios humanos. Então, era uma cultura muito perversa que havia ali, na sua grande maioria, e Deus queria realmente eliminar isso da terra, né? Então, hoje nós vemos, ainda há, em algumas culturas isoladas, tribos, né, lugares pequenos, algum tipo de cultura parecida, de ritos, de sacrifícios, porém, nós vemos que essas ações de Deus lá atrás inibiram muito esse tipo inclusive até de culto, né, a divindades, a ídolos que era necessário vários tipos de sacrifícios e rituais totalmente profanando, né, o nome do Senhor, totalmente imorais, totalmente, né, errados perante os olhos do Senhor. Então, o Senhor faz questão de agir, de intervir, né? E mesmo assim, nós vemos que às vezes há uma ordem aqui, né, na Escritura, não, eliminem todo o povo, não deixe que nada fique, né? Porém, nós vamos vendo na descrição posterior que ficou algumas coisas, que ficou, né, um pouco do povo, que ficou sim algumas coisas. Então, a gente tem que entender também a linguagem que o livro está tratando, né? Muitas vezes quando ele fala que não sobrou ninguém, né, que matou todo mundo, né, que destruiu toda a cidade, é uma linguagem exagerada, de hipérbole, né, para nos dizer que foi uma grande vitória, né? Então, o povo de Israel teve uma grande vitória, uma grande conquista, né, conseguiu ali chegar ao controle da terra, né, a conquista real da terra, porém, não quer dizer, de fato, muitas vezes, que eles eliminaram todo mundo, né, todas as mulheres, crianças, todos, como às vezes é descrito, mas sim que toda a cidade, né, foi conquistada. Então, inclusive, né, eles até têm algumas descrições de falhas também de Israel nesse ponto, né, porque às vezes Deus fala, ó, quero que vocês destruam tudo, né? Então a intenção era expulsar o povo da terra, não necessariamente matar todos, mas expulsar aqueles povos da terra e para que Israel tomasse então o governo. E muitas vezes Israel não expulsa, né? Eles conquistam ali uma parte e acabam convivendo com o povo ali que já morava na terra e Deus já havia advertido isso lá atrás com Moisés e adverte diversas vezes que eles não deveriam fazer esse tipo, né, de aliança, que eles não deveriam deixar o povo permanecer vivendo entre eles para que eles não fossem corrompidos pelo povo, né? Então, isso acontece, né? Nós vamos ver mais para frente aí que o povo é corrompido diversas vezes, né, pelos deuses dessas outras nações, pelas mulheres dessas outras nações, pelos costumes deles. Então, era um cuidado que Deus estava tendo para que o povo não se corrompesse. Mas, né, o povo, infelizmente, não consegue se manter fiel ao mandato de Deus e acaba se corrompendo, se perdendo por diversas vezes, né? Nós vemos, inclusive, uma aliança de paz, né? Eu marquei aqui para a gente não esquecer sobre os gibeonitas, né? Eles acabam ali usando uma estratégia, até enganando os líderes de Israel, porém eles conseguem uma aliança de paz, né? Então, e Deus honra essa aliança, né? Nós vamos ver isso lá na frente também, que mesmo Deus não querendo, né, querendo que eles expulsassem o povo, a partir do momento que eles firmaram uma aliança ali com o povo vizinho, Deus honra essa aliança, né? Então Deus cuida para que de fato essa aliança fosse preservada, para que eles estivessem juntos ali e tendo cuidado de guardar essas alianças até lá na frente, no período dos reis, como nós vamos ver, né? Então é realmente basicamente, né, todas essas conquistas, toda essa tomada de terra, de controle, é basicamente a justiça de Deus intervindo ali naquela época. Então, Deus, como eu disse, chegou à sua medida, né? Chegou num ponto que já não dava mais para Deus conviver com aquilo, mantendo todos os seus atributos
né, inculpáveis, digamos assim, sem se manchar, sem ser tocado. Então, por isso, ele tem que intervir com justiça para que ele continue sendo esse Deus justo, né? Apesar de ele ser amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso, né? Nós temos que entender que Deus é todos os seus atributos em plenitude, né? Ele não é mais amor do que justiça, não, ele é 100% justiça, ele é 100% amor, né? Ele é 100% graça, 100% misericórdia. Então ele consegue ser pleno em todos os seus atributos e por isso é necessário às vezes que haja essas intervenções de justiça para realmente, até inclusive a própria terra, né? Deus disse que a própria terra iria vomitá-los, né? Iria tirar eles de lá. Então isso Deus adverte até o próprio povo de Israel, ó, se vocês não se comportarem, se vocês não seguirem as leis, se vocês viverem como essas nações, vai acontecer o mesmo com vocês, né? E isso acaba acontecendo também lá na frente. Então, nós vemos diversas advertências do próprio Deus, né, em relação a tudo isso, e é importante que nós entendamos, né, todo esse contexto. Mas o primordial, né, do livro é mostrar, claro, essas conquistas, né, a fidelidade de Deus, as alianças, a obediência ou a desobediência, às vezes, do povo, mas que eles chegaram, então, à Terra Prometida e conquistaram, né? Então, eles conquistaram parte da Terra Prometida nesse período, né, porém não toda ela. Nós vemos quando há ali o mapa, né, na realidade, nunca Israel conseguiu conquistar a plenitude que Deus prometeu para eles da Terra Prometida. O máximo que eles conseguiram foi quando Davi era rei, que era um rei que lutava muito, né, que se envolvia em muitas guerras, conseguiu a máxima amplitude ali do reino, porém ainda não chegou no que Deus havia prometido a eles, né? Então nós vemos que realmente foi algo progressivo. Eles conquistaram ali uma parte da terra, né? Até o próprio Deus também fala isso, né? Ó, não vou dar a terra toda para vocês porque vocês ainda não têm número suficiente para ocupar toda a terra, né? Então vocês provavelmente serão destruídos, serão atacados até por animais selvagens, né? Então vão aos poucos tomando a terra, porém Deus faz questão de mostrar toda a amplitude da terra nas descrições, né, que nós temos nesse livro aqui de Josué. Então ele mostra a amplitude e distribui entre as tribos, né? Então já havia algumas tribos que tinham tomado posse da terra, já havia algumas promessas de terra para alguns, porém bem descrito aqui. Às vezes parece chato para a gente ler, né, todas essas descrições, porque é basicamente você lendo um mapa sem uma imagem, né? Então para a gente hoje é muito mais fácil a gente pegar um mapa ali da região e ir delimitando, né, os limites ali visualmente. Porém na época era o modo que eles tinham para registrar isso, né? Então foi registrado, escrito mesmo, todos os limites, né? Ó, vai daqui até lá, desse mar até o outro, dessa colina até a outra, né? Limites muitas vezes geográficos, como a gente vê até nos mapas hoje mesmo. Então usava ali limites geográficos para delimitar a região de controle do povo, tá bom? Então isso aponta, né, mais uma vez para o cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás, né? Então talvez para a gente não seja tão legal ficar lendo essas descrições, porém para o povo de Israel apontava para aquela promessa que Deus havia feito lá atrás para Abraão e para sua descendência, para todo o seu povo. Então era algo que eles realmente esperavam muito, né? E era importante que houvesse esse detalhamento para que eles soubessem de fato, né, a qual tribo pertence, né, cada pedaço ali da terra, cada divisão da terra. Então foi bem dividido de forma, né, justa pelos números de cada tribo, então teve todos os seus ajustes ali, tá bom? Então por isso nós vemos essas descrições. E no final do livro, né, chama novamente a atenção do povo para a aliança de Deus, para a retenção da terra, né, chama o povo a de fato se aliançar com o Senhor, né, e nós vemos, Josué até fala, né, que eles não conseguiriam servir ao Senhor, né, porque Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento, que guarda a sua aliança, e o povo não conseguiria fazer isso, porém o povo se compromete, não, nós vamos seguir o Senhor, nós vamos servi-lo, né, e segui-lo. Então nós vemos esse chamamento mais uma vez a todo Israel, a toda a nação, para que eles de fato servissem ao Senhor e passassem isso de geração em geração, como foi passado, né? Da mesma maneira que houve essa sucessão de Moisés para Josué, Josué desejava que houvesse essa sucessão dele para outro, né? Porém, nós vemos que aí já, né, se quebra esse sucesso, né, sucessório, se é que eu posso dizer assim, né? Então não houve uma boa sucessão de Josué para um próximo líder, tanto que nós vemos na descrição que assim
que ele morre, né? Essa geração que conviveu com ele continua fiel ao Senhor, porém a próxima já se corrompe, né? Então nós vemos que o povo realmente é inclinado, né? E não só Israel, né? Às vezes nós lemos esse começo das Escrituras, né? O Pentateuco, Josué, os livros, e nós ficamos indignados com Israel, né? A gente fala, meu, como assim? Né? Deus fez tanta coisa por eles, tantos sinais, tantos prodígios, tantas bênçãos, e eles viram tudo isso, eles viveram, né? Deus os alimentou, Deus abriu o mar, e como assim eles não conseguiram, né, se manter fiéis ao Senhor? Porém, com a gente é a mesma coisa, né? Talvez numa amplitude menor, porém, quantas coisas Deus já não fez por nós, né? Quantas bênçãos Ele já nos deu, quantos livramentos, né? Quanta provisão Ele nos deu e nos dá, né? Enfim, muito mais do que todos nós merecemos, né? Então, nós também nos incluímos nessa lista, né? De infidelidade, de pecado diante de Deus. Nós não conseguimos, sem o Espírito, nós não conseguimos nos manter fiéis à aliança, né? Então, e mesmo com o Espírito é uma luta diária, né? O próprio Jesus disse, né? Tome a sua cruz diariamente, todos os dias. Então, é necessário que a gente se coloque nessa posição também de dependência do Senhor para que a gente possa cumprir, né? E não se achar, às vezes, superior. Não, como assim eles não conseguiram? Como assim eles fizeram isso ou aquilo, né? A gente tem que pensar em nós, né? Como assim nós não estamos conseguindo, né? Nós conhecemos a Deus, recebemos o seu amor, a sua graça, a sua bondade, recebemos a Cristo, confiamos nele, mas mesmo assim, muitas vezes somos infiéis, né? Falhamos, desobedecemos, erramos, pecamos contra Deus, contra o nosso próximo, né? Enfim, em todos os aspectos da vida. Então, nós temos que nos voltar para nós, né? E pedir que o Espírito nos ajude para que nós sejamos fiéis, né? Da mesma forma que Deus é fiel, para que nós possamos crescer em fidelidade, em amor, em bondade, né? No fruto do Espírito, cada aspecto ali, que nós possamos crescer juntos e ser mais parecidos com Cristo, que foi o único que de fato conseguiu cumprir, né, todos os requisitos, toda a lei diante de Deus de forma justa, de forma plena. Então é necessário nós também nos colocarmos na história, né? Quem somos nós, né, nessa história? E muitas vezes, claro que não diretamente, né, porque é uma narrativa histórica ali da época, porém onde a gente se encaixaria, né? E muitas vezes a gente tende a nos enxergar como um personagem certinho, né, correto, como um bom líder, como aquele que ouve ao Senhor, porém muitas vezes nós estamos ali entre o povo que está murmurando, que está reclamando, que está pecando, né, que está corrompendo a aliança, então que não está sendo fiel. Então é necessário nós também nos enxergarmos como eu disse, buscarmos a Deus, a dependência de Deus, do Espírito, para que nós possamos crescer nisso, tá bom? Basicamente é isso, né? No final do livro ele já começa ali a surgir algumas dificuldades também para que o povo retesse, né, a terra, como dos outros povos ali vizinhos, e então nós vamos entrar no próximo livro dos Juízes, né, onde há também diversos problemas nessa questão da retenção da terra já na geração posterior a Josué, como eu disse, que não teve uma boa sucessão, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor esse livro de Josué, né, um livro bem rico, né, em detalhes, é bem rico em história, como eu disse, fazendo essa alusão também a Moisés, né, a Josué como esse substituto. Então, leiam, né, com carinho quando forem ler e prestando atenção nesses pontos que a gente mencionou aqui, que para vocês realmente terem uma visão um pouco mais abrangente de todo o livro, né, não ficar simplesmente preso, né, na batalha tal, na guerra tal, né, enfim, em detalhes aí que às vezes nos roubam de entender o todo do livro, tá bom? Então, basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, podem procurar a gente aí nas redes sociais e nos perguntar. Estamos sempre à disposição também nos DNAs, né, para o seu líder de DNA, seja presencial, seja online. A pergunta chega aí até nós, se ele não responder, né? Às vezes também os líderes têm dúvidas, né? Isso é normal, então às vezes, enfim, façam que a dúvida chegue a nós e nós responderemos da melhor maneira possível e espero que tenha ajudado vocês aí mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração para a gente encerrar essa aula de hoje. Feche os olhos aí se você puder. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui hoje, ao redor da Tua Palavra, Senhor, onde nós
pudermos compartilhar um pouco mais e juntos, Pai, aprender um pouco mais, Senhor, que nós possamos, de fato, olhar para a Tua palavra, para as Escrituras, de forma mais geral, mais abrangente, para que nós possamos ver, Senhor, a história, Senhor, de forma geral, ver o Teu plano de forma geral, Senhor, ver o Teu Filho, Pai, revelado em toda a Escritura, Senhor, ver como o Senhor age em todos os livros, Senhor, juntando todas as coisas, para que não é simplesmente sobre um personagem, sobre uma história, mas sim sobre você, sobre o Teu Filho, sobre o Teu plano redentivo para todos nós, de nos alcançar e de nos fazer semelhantes a Cristo. Pai, nos ajuda a ter essa visão, Pai, nos ajuda a permanecer lendo a Tua Palavra todos os dias da nossa vida, Pai, para que nós possamos crescer em conhecimento de quem Tu és, Pai, não para a nossa glória, Senhor, mas para a glória do Teu nome. Pai, nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.